E lá vamos nós, né? 22 de junho, e na Colômbia ganhou o tal de Espriella. Ganhou por meia dúzia de votos, mas ganhou. A Argentina elegeu um cara que pedia conselho para cachorro morto, né? Vocês lembram disso? O cara da motosserra, né? O cara que era um histriônico, que segue sendo um histriônico, né? O Milei. Elegeram o Bukele, né? Aquele dos presídios, que não sei das quantas, que criou aquelas máquinas de liquidar pessoas, que terminou com o direito, né? Em El Salvador, tal. Esse tal de Espriella parece que é daí para pior, né? Isso, gente, mostra que quando a gente estuda o fascismo, a famosa cadela no cio, nós percebemos que o fascismo, antes de qualquer coisa, ele é uma estética. Esse cara, esse tal de Espriella, nos comícios que eram verdadeiros shows, ele era colocado dentro de uma cápsula blindada para proteger o povo da insegurança. O cara é punk. O cara é punk. O fato da extrema-direita ter ganho na Colômbia é uma novidade, como extrema-direita sim, mas como direita não. A exceção na Colômbia foi o governo do Pietro, né, que é um governo de esquerda. Tradicionalmente, a Colômbia sempre elegeu pessoas de direita. E a Colômbia não virou o que virou, que também não é lá essa desgraça, por conta do governo do Pietro, né, que teve 4 anos agora aí. Mas a Colômbia teve um governo de esquerda como uma exceção na sua construção institucional. Portanto, quem fez o que fez na Colômbia, quem construiu o que construiu a Colômbia, é um campo de centro-direita. Só que agora a massa, tomada por essa estética, lembrem, gente, assistam, Google, qualquer coisa, uma IA qualquer, peça para trazer aí as imagens de Mussolini e Duce. Aquela maneira de se posicionar frente à massa, aquele jeito histriônico, aquele gestual, não, aquela coisa grandiloquente. Vejam Hitler em Nuremberg, fazendo os discursos de Nuremberg. Caras, bocas, jeitos, tudo pensado. Porque o fascismo, ele entrega para as pessoas uma esperança, pouco se importando com as pessoas. Então tu pega um cara que foi advogado de narcotraficante, que foi advogado do testa de ferro do Maduro, que foi o que ele é. E é eleito. Detalhe, o cara disse que vai fazer presídios com 5 andares embaixo da terra. Ele disse que preso vai ser tratado a pão e água, que não sei das quantas, que não sei o quê. E a massa foi lá e embarcou. Como sempre faz a cadela no cio, né? Porque eu acho que a cadela no cio seria melhor representado, talvez, se a cadela, ao invés de uivar, emitisse o canto da sereia. Porque ela hipnotiza, o canto da sereia hipnotiza. E a massa, vendo aquele gestual, aquela estética, vai lá e traz aquilo que nós chamamos de o outsider, que tem história, que todos sabem de onde veio. Esses dias, eu estava escutando uma entrevista do Richard Gere. Interessantíssima essa entrevista. E ele vai lá pelas tantas, ele não é se maldizendo, mas
se responsabilizando também pela eleição do Trump. Em que sentido? No sentido de que ele imaginou que o povo não seria capaz de reconduzir aquela experiência que havia tido com o Trump no primeiro governo. E ele diz: meu erro foi não ter trabalhado mais para que esse cara não fosse eleito. Diz o Richard Gere, eu deveria ter ido de pessoa a pessoa, de lugar em lugar, em todos aqueles que eu pudesse, para dizer: não votem nesse cara, não votem nesse cara. O Brasil vai repetir o Bozo, a família Bozo, o clã Bozo, não sei. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, particularmente eu, todos que eu puder trabalhar para que estes absurdos não se repitam, eu vou trabalhar. A culpa na minha cabeça não fica. Como não ficou em 22. Eu penso que os campos democráticos precisam se construir, precisam resistir. Mas que está difícil, está difícil. Porque o desapego pela política, o desapreço pela política vai cada vez maior. E aí, qualquer idiota, como aquele Milei, um idiota, se elegeu dizendo que pedia conselhos para cachorro morto. E o povo argentino elegeu Milei. O cara com a motosserra. Olha o que é a economia argentina na atualidade. Se esse outro cara lá vai fazer o que o Milei fez, pobre dos colombianos, né? Pobre dos colombianos. Brasil, sozinho, tem mais da metade da economia da América Latina, né? Então, algumas coisas também precisam ser desfeitas, né? A política não se faz por soma aritmética, né? X países de esquerda, X países de direita, como se as coisas funcionassem desta maneira. Mas tem imbecil na mídia que diz que funciona desta maneira. A propósito, o Milei parou de fazer negócios com o Brasil? Não, né? A Arábia Saudita, que é uma ditadura das mais sanguinárias, não faz negócios com o Brasil. O Brasil não faz negócios com o Chile, que ganhou a extrema-direita, com a Bolívia, que ganhou a extrema-direita, com a Turquia, com a Polônia, com a Itália, da Meloni. Todos fazemos negócios porque o interesse dos países tem outro substrato. Caros idiotas, sinto informar. Mas o problema é esse, né? Uma coisa é tu ter um El Salvador ali, né? Com o tal de Bukele, aquele lambibota do Trump, né? Outra coisa é tu ter um país que nem a Colômbia. Que não é bem assim, eu saio fazendo e acontecendo. Não é bem assim. Outra que tá para ganhar é a Fujimori, filha do Fujimori, que fez o que fez no Peru. Mas o povo consegue continuar sendo o povo. Então, se tem coisa certa nesta quadra histórica, mesmo no século XXI, é que a gente tem que botar na lata do lixo aquela expressão: a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Olha o que o povo pode fazer. Vejam Il Duce na marcha sobre Roma. Vejam Hitler em Nuremberg. Vejam os Estados Unidos de Trump. Vejam o governo Bolsonaro no Brasil. Moral da história, minha gente. Cada pessoa pode fazer a diferença.
mas que a voz do povo não é a voz de Deus, não é mesmo.